Olá, pessoal! Continuando com as propriedades dos limites infinitos, agora eu vou apresentar para vocês o Teorema 3. O Teorema 3 diz o seguinte: se A é um número real qualquer e o limite da f de x quando x tende a A é zero e o limite da g de x quando x tende a A é c, onde esse c é uma constante diferente de zero, nós temos os seguintes resultados. Se essa constante for positiva e a f de x, o limite da f de x, tender a zero por valores positivos, o limite do quociente g de x sobre f de x quando x se aproxima de A vai ser mais infinito. Agora, quando a nossa constante c é positiva e o limite da função f tende a zero por valores negativos, o limite do quociente g de x sobre f de x, quando x tende a A, é menos infinito. No item 3, se nós considerarmos agora a constante negativa e o limite da f de x tendendo a zero por valores positivos, o limite do quociente g sobre f, quando x tende a A, é menos infinito. No item 4, se a constante é negativa e o limite da função f tende a zero por valores negativos, nós temos que o limite da função g sobre f, quando x tende a A, é mais infinito. Esse teorema, os 4 itens, eles valem se nós considerarmos os limites laterais, fazer x tendendo a A pela direita ou pela esquerda. Então, agora vamos fazer um exemplo para a gente aplicar esse teorema. Então, o exemplo 8 pede para a gente utilizar o Teorema 3 e calcular os seguintes limites. Então, nós queremos calcular o limite da função 2x sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda e quando x tende a 1 pela direita. Então, vamos começar com o item A. Então, vamos dizer que a nossa função f, ela é x menos 1, e a função g, ela é igual a 2x. Calculando os limites, né? O limite da g de x quando x tende a 1 pela esquerda é quem? A g de x, ela é 2x. Lembra? Função polinomial, basta trocar o valor do x por 1. Então, esse limite é 2. Já o limite da função f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, nós temos que a função f, ela é x menos 1, também é uma função polinomial, então basta trocar este x pelo valor de 1. Quando a gente faz essa troca, nós concluímos que esse limite é zero. Ok, então o limite aqui do denominador vai para zero quando a gente faz o x se aproximar de 1 pela esquerda. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos agora saber se essa função f, ela tende a zero para valores, por meio de valores negativos ou positivos. Como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso fazendo o seguinte: como a gente está calculando o limite de x tendendo a 1 pela esquerda, nós vamos tomar um valor menor do que 1, só que bem próximo dele. Então, por exemplo, a gente pode tomar o x igual a 0,9. Então, quando a gente toma x igual a 0,9, o que acontece? A nossa função f, ela é o x menos 1, então, para calcular a f de 0,9, aonde tem o x, a gente troca o x por 0,9. Então, fazendo isso, nós concluímos que o valor da f de 0,9 é menos 0,1, ou seja, ele é negativo.
Então, nós temos que a função f de x, ela tende a zero por valores negativos. Então, olha só, o limite da função g é uma constante positiva e o limite da função f tende a zero por valores negativos. Então, pelo teorema 3, item 2, nós concluímos que esse limite ele é menos infinito. Agora, para o item B, a gente faz a mesma análise, só que agora a gente está querendo calcular o limite da função quando x se aproxima de 1 pela direita. Então, novamente, se nós tomarmos a f como sendo x menos 1 e a função g como sendo 2x, o limite da g quando x tende a 1 pela direita é 2, e o limite da f quando x tende a 1 pela direita é 0. Nós queremos saber se esse limite aqui tende a 0 por valores positivos ou negativos. Como a gente está fazendo o x se aproximar de 1 pela direita, nós vamos tomar um valor maior do que 1, só que bem próximo dele. Então, por exemplo, a gente vai tomar aqui o x igual a 1,1. Então, calculando a f de 1,1, o que nós temos? Trocando aqui no lugar do x 1,1, nós concluímos que a f de 1,1 é 0,1, ou seja, é positivo. Então, a nossa função g aqui, o limite da função g é uma constante positiva, e o limite da função f, ela tende a 0 por valores positivos. Nesse caso, usando o teorema 3, item 1, nós concluímos que esse limite aqui, ele é mais infinito. Então, aqui, olhando para a representação gráfica da nossa função 2x sobre x menos 1, a gente, olhando aqui no gráfico, a gente pode observar as conclusões que nós tiramos fazendo a aplicação do teorema 3. Então, olha só, quando o x tende a 1 pela direita, os valores da função são cada vez maiores, então, pela direita, o limite é mais infinito. Agora, quando a gente vem aqui, x tendendo a 1 pela esquerda, os valores da função vão decrescendo, né? Eles vão ficando aqui cada vez menores, portanto, esse limite à esquerda, ele é menos infinito. Então, olhando o gráfico, a gente chega às mesmas conclusões que a gente obteve fazendo a aplicação do teorema 3 na função 2x sobre x menos 1. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer mais um exemplo para poder fixar o teorema 3.